Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre o movimento de uma partícula fluida. No vídeo passado, vimos a utilidade das linhas de corrente em um escoamento. Neste vídeo, veremos como uma partícula de fluido se movimentará ao longo dessa linha de corrente. Quais são as movimentações possíveis? Então, nossa partícula diferencial vai continuar tendo uma massa dm e ela originalmente tem dimensões dx, dy e dz. Depois de um tempo ΔT, a nossa partícula que estava aqui, bonitinha, ela vai se deslocar e junto com o deslocamento, ela vai se distorcer. Então, ela vai assumir outra forma. Apesar da grande distorção que ela pode sofrer, a partícula infinitesimal tem variações limitadas a estiramento, contração e rotação. Então, por mais que essa nossa partícula pode ter trocado de forma, como ela é muito pequena e esse instante de tempo é pequeno também, a gente não vai poder ter várias coisas, a gente só vai ficar limitado a estiramento, contração e rotação. Isso acontece porque a gente está considerando esse passo infinitesimal de tempo e uma partícula também infinitesimal. Se a gente fosse pegar um corpo com dimensões maiores, isso já não seria verdade. Por exemplo, se você pegar um livro, dependendo da ordem que você tombar ele vai ficar de um jeito ou vai ficar de outro. Por quê? Porque é um corpo muito grande. Agora, é preciso ter em mente que a gente vai estar falando de uma partícula bem pequenininha. A gente pode decompor, então, o movimento da partícula em 4 componentes. São elas: a translação, no qual a partícula se desloca de um ponto até o outro. A rotação, que pode ocorrer em torno de qualquer um dos eixos, então pode ter rotação em torno do eixo x, y e z. Deformação linear, que é a mudança das dimensões das arestas. Então, nota que a translação e a rotação, elas não mudam a forma da partícula. Elas só mudam a orientação e a posição. A deformação linear, ela vai fazer uma mudança nas dimensões da aresta, mas ela não vai mudar os ângulos entre as arestas. E por último, a deformação angular, que esse sim, ele não vai mudar as dimensões, mas vai mudar o ângulo entre as arestas. Então, uma deformação complexa aqui, esse retângulo passou a ser esse retângulo aqui, ele pode ser dividido em várias componentes. Então, tem o componente da translação, dele sair daqui para lá, o da rotação, que é ele girar, o da deformação angular, que é mudar o ângulo entre as arestas, e por último a deformação linear, que é aumentar ou diminuir as arestas. Então, uma distorção, por mais complicada que possa parecer, ela sempre pode ser decomposta nesses 4 componentes para uma partícula infinitesimal. Então, agora a gente vai falar de cada um desses componentes individualmente, começando pela translação. Então, a translação de uma partícula, ela está naturalmente conectada com o campo de velocidade. Ora, a velocidade é a distância percorrida pelo tempo. Então, a gente vai necessitar, para depois deduzir a equação de Navier-Stokes, de uma aceleração dessa partícula, que a gente vai colocar na segunda lei de Newton, para chegar em Navier-Stokes. A gente pode ser muito tentado a calcular a aceleração da partícula através da derivada da velocidade no tempo. Simples assim. Só que lembrem que aqui a gente não está falando de uma velocidade de uma partícula, e sim de um campo vetorial de velocidades. Isso aqui vale para uma partícula. Para um campo vetorial, isso aqui já não é válido. Então, para obter essa descrição de um campo de propriedades do fluido e obter a expressão para aceleração, a gente vai ter que fazer análise do campo de velocidades.
A grande questão é, dado um campo de velocidade, como é que a gente vai encontrar essa aceleração? Para isso, a gente vai considerar uma partícula em movimento em um campo de velocidade. Então, num instante qualquer t, essa partícula está na posição x, y e z. Então, a velocidade da partícula no tempo t é um v de x, y, z e t. Bom, passados um ΔT, então em t mais ΔT, a partícula se deslocou para uma nova posição e com outras coordenadas. Então, a coordenada que era x passou a ser x mais dx, a y passou a ser y mais dy e z passou a ser z mais dz. E assim a gente tem uma velocidade equivalente nesse novo ponto. Então, a velocidade nesse novo ponto é a velocidade de x mais Δx, y mais Δy, z mais Δz e t mais ΔT. Então, a nossa partícula que estava aqui, ela andou para cá. Note que antes, em relação ao centro, ela estava numa posição R. Agora, ela está numa posição R mais ΔR. Então, a velocidade, a variação da velocidade da partícula, que a gente vai chamar de dVp, no deslocamento de R para a posição de R mais dr, a gente pode escrever da seguinte forma. dVp é igual a dV dx, dxp, mais dV dy, dy, mais dV dz, dz, mais dV t, dt. Lembra que essa daqui é a regra da cadeia, que a gente sempre utiliza quando a gente tem uma derivada em mais de uma coordenada. Então, para encontrar a derivada total, a gente tem que fazer a soma de todas as derivadas parciais. Para encontrar a aceleração da partícula, é a derivada da velocidade no tempo. Então, a gente vai pegar esse dv e fazer ele dividido por dt. Então, dv dt, que é a aceleração, vai ficar dv dx, dx dt, mais dv dy, dy dt, mais dv dz, dz dt e mais dv dt, dt dt. Notem que dx dp é a variação da coordenada x no tempo. dy dt é a velocidade da variação em y no tempo. E dz dt é a variação do tempo da coordenada z no tempo. E dt dt é, obviamente, 1. Então, dx dt, na verdade, é u. E dy dt é v. E dz dt é w. Então, com isso, a gente pode modificar a nossa aceleração para escrever da seguinte forma. Então, a aceleração da partícula é igual a u dv dx mais v dv dy mais w dv dz mais dv dt. Notem que, se a gente tivesse pegado só dv dt, a gente teria ignorado todo esse componente da aceleração. Para nos lembrar que esse cálculo da aceleração do fluido num campo de velocidade precisa de uma derivada especial, a gente vai chamar ela de derivada material. Então, dv dt, aqui a gente vai representar pelo dzão. Lembra que a gente tem o dzinho, que é para a derivada total, o delta, que é para a derivada. Então, a gente tem o dzinho para a derivada total, o delta derivada que depende do caminho, o del, que é a derivada parcial, e agora a gente tem o d, que a gente chama de derivada total. Essa derivada, ela não é simplesmente um valor matemático, ela tem um sentido físico. Então, a aceleração total da partícula é a aceleração conectiva, que significa a aceleração dela sair de um ponto para um outro do escoamento,
mais a aceleração local, que é a aceleração que aquele local está tendo da partícula. Com isso, vemos que uma partícula em movimento ela pode sofrer aceleração por duas razões. Então, ela pode ser escrita como uma única grandeza vetorial se a gente utilizar o nosso gradiente. Então, a aceleração da partícula, ela tem um componente que é a aceleração num campo de escoamento, tem um componente que é a aceleração da partícula, e também tem a aceleração conectiva. E essa aceleração conectiva, a gente pode escrever ela utilizando uma única expressão vetorial, com a utilização do operador gradiente, que a gente já usou outras vezes. Lembrando que o gradiente é igual a d dx e mais d dy j mais d dz k. Então, fazendo isso, a gente vai ficar aqui v, o gradiente de v vezes o nabla, produto escalar com v. Assim, a gente pode escrever essa derivada da seguinte forma. Lembrando que essa derivada ela tem três componentes num campo tridimensional. Então, no campo tridimensional, em regime permanente, a gente pode tirar a derivada no tempo e a gente fica com essa expressão, que é somente a parte do gradiente, que seria somente essa parte aqui. Depois desse resultado, a gente pode colocar na segunda lei de Newton e a gente vai conseguir deduzir a equação de Navier-Stokes. E quanto à rotação? Uma partícula de fluido em um campo de escoamento, ela também pode girar em relação a todos os eixos coordenados. Portanto, a rotação de uma partícula também é uma grandeza vetorial, representada por I ômega x mais J ômega y mais K ômega z. Para entender como é que funciona essa rotação da partícula, vamos imaginar aqui uma partícula que ela tem lados dx e dy e ela está inicialmente nos vértices O, A e B. Depois de um intervalo genérico ΔT muito pequeno, a partícula vai estar transladada e para uma nova posição. E ela também pode ter se girado e se deformado. Então, ela ficou dessa forma. A grande questão aqui é a gente descobrir o que nessa movimentação foi rotação e o que nessa movimentação foi deformação. Notem aqui que a gente está medindo ΔA daqui para cá e ΔB daqui para cá. Nota que o ΔB a gente está indo no sentido contrário. Lembra que positivo é quando gira no sentido anti-horário. Então, cuidado com a convenção de sinal, porque sempre é positiva no sentido anti-horário. Então, a gente vai mostrar então que OA girando o ângulo ΔA no sentido anti-horário, mas veja que OB está girando um ângulo ΔB no sentido horário. O que a gente precisa observar aqui? Que se essa partícula ela girasse ΔA e ΔA aqui também, significa que ela só rodou, ela não distorceu. Então, em vez dela andar ΔA para cá, ela andou ΔB para lá. Então, a gente sabe que tem rotação e tem deformação. Como a gente pode, então, extrair o ΔA e o ΔB a partir da rotação? A resposta é que a gente pode calcular a média das rotações de α e β, de modo que a rotação no sentido anti-horário da partícula do corpo rígido é 1 ΔA menos ΔB, porque lembra que o ΔB estava aqui e ele veio para cá, então ele era negativo. Então, basicamente, ele está somando os dois ângulos, né? Lembrando que aqui tem um sinal de negativo, e dividido por 2. Ele está falando que a movimentação, a gente vai pegar a média, e essa média vai dizer para a gente o valor. Então, lembra aqui que o ΔB, quando ele veio para cá, é negativo. Se ele tivesse movido para cá um ΔA, ele só tinha rodado, porque daí ia ser
delta alfa mais delta alfa dividido por 2 ia dar delta alfa. Bom, então o que ele vai fazer aqui é justamente isso. Ó. Ele vai separar. Então, se ele tivesse deslocado para cá e feito essa perpendicular aqui, ele só teria rodado. Então, ele vai separar a parte da rotação da parte da deformação. Então, se ele tivesse ficado só aqui, ele tinha só deformado. Necessitamos, então, converter essas medidas angulares, que elas não podem ser medidas no campo de escoamento, em algo que a gente consegue medir. Para isso, a gente vai considerar que esses ângulos aqui, eles são muito pequenos. O que é razoável, porque essas nossas partículas são pequenas e o nosso intervalo de tempo é bem pequeno. Então, com isso, a gente consegue definir como delta eta dividido por delta x é o delta alfa e delta beta é igual a delta xi sobre delta y. Então, vamos ver quem que é o xi. Porém, delta xi surge porque no intervalo delta t, o ponto O se desloca horizontalmente a uma distância u delta u. Então, para o ponto B, terá que ser deslocado uma distância u delta u mais du dy, variação de u com y, delta t, de maneira semelhante para o eta. Então, com isso, a gente sabe que para isso aqui estar rodando, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles se deslocam numa velocidade diferente. Então, com isso eu vou ter u mais delta u du dy, vezes o dt, que é o quanto que andou, menos u delta t. Então, isso aqui eu posso simplificar esse termo com esse termo. Eu vou ficar du dy, dt. E a mesma coisa pro eta. Então, o que acontece é o seguinte. Metade de alfa menos delta beta. Esse delta alfa a gente viu que é delta eta, delta x menos delta xi sobre delta y dividido por delta t. Substituindo os valores que a gente encontrou, a gente vai trocar o delta eta por dv dx dt e menos o delta xi vai ser du dy dt. Então, esse delta x mata com esse delta x, esse delta y mata com esse delta y, esse delta t mata com esse delta t e esse daqui. Então, notem que isso aqui ficou da seguinte maneira. Então, a rotação em z vai ser igual a metade de dv dx menos du dy. Fazendo a mesma analogia para os outros planos, a gente pode concluir que a rotação em x é metade de ômega w em y menos dv dz. E ômega em y é du dz menos dw dx dividido por 2. Então, vetorialmente, a gente pode escrever isso dessa seguinte forma. Então, a gente pegou os componentes e juntou, tirando o meio em evidência. Esse termo entre colchetes é conhecido como rotacional. E o rotacional ele pode ser escrito como o produto vetorial do nabla com a velocidade. Então, o nosso ômega nada mais é do que a metade do produto vetorial entre o rotacional e a velocidade. É importante notar aqui que não devemos confundir a rotação da partícula com o escoamento em linhas circulares. Então, a rotação da partícula é a partícula rodando em torno do próprio eixo. É diferente da partícula que ela está fazendo um movimento circular. Ela pode fazer um movimento circular sem estar rodando em torno do próprio eixo. Em tais escoamentos, as partículas podem girar à medida que elas escoam em um movimento circular, mas não necessariamente elas vão girar. Então, pode acontecer da partícula estar girando em torno do próprio eixo e em torno de um outro eixo. Mas o que é a rotação é a partícula em torno do próprio eixo dela. E quando é que a gente deve esperar que essas partículas rotacionem? Bom, a primeira possibilidade, a mais óbvia dela,
é se por qualquer motivo elas já estão rotacionando desde antes. Por outro lado, se a gente considerar que as partículas não estão em rotação, elas só vão começar a girar se elas forem submetidas a um torque. Então, esse torque normalmente vem de forças de superfície. Então, escoamentos para os quais nenhuma rotação da partícula, em que não ocorre nenhuma rotação da partícula, são chamados irrotacionais, e normalmente eles ocorrem quando a viscosidade é muito baixa, porque lembra que a viscosidade vai tender a fazer a partícula girar, porque eu vou ter o corpo aqui, e se eu tiver uma viscosidade aqui, uma tensão de cisalhamento aqui e uma tensão de cisalhamento aqui, isso vai tentar fazer isso aqui girar nesse sentido, certo? Então, a viscosidade ela tende a gerar escoamentos rotacionais. Embora nenhum escoamento seja perfeitamente rotacional devido à viscosidade, muitos deles podem ser considerados assim, especialmente quando a gente está falando de fluidos como o ar, que tem a viscosidade muito baixa. Então, toda a parte de aerodinâmica, ele considera que o escoamento é irrotacional. O fator de meio, ele pode ser eliminado da equação por meio da definição de vorticidade. Então, a vorticidade é 2 vezes a rotação. Então, zeta é igual a 2 ômega, que é igual ao produto vetorial de nabla vezes V. Outro fator interessante que a gente pode estar calculando é a circulação. E a circulação é definida como integral de linha da componente da velocidade tangencial sobre qualquer curva fechada delimitada no escoamento. Então, a gente vai fazer a integral de linha de V ds. Então, outra forma de escrever a circulação é pelo produto vetorial de nabla e V com dA. Por fim, temos as deformações. Então, a partir da rotação, a gente também pode definir a deformação, porque lembra que a rotação e a deformação é a diferença entre um e outro. Então, aqui a gente vai pegar que a deformação vai ser delta alfa mais delta beta, dividido por delta t. Então, é a taxa de deformação no plano xy. Isso é deta dx mais dxi dy dt. A mesma coisa a gente vai fazer para o plano xy. A gente ainda está no plano xy, depois a gente vai fazer analogia para os outros. A gente vai lembrar que o eta é dv dx, aí aqui dx dt, então a gente colocou dx dt, então o dx vai matar com o dx, esse dt vai matar com esse dt, e a mesma coisa para o dxi. Finalmente, a taxa de deformação no plano xy vai ser dv dx mais du dy. Lembra que quando a gente estava no unidimensional, a gente usava essa fórmula aqui para calcular a tensão de cisalhamento, que era μ du dy, porque a gente estava só no unidimensional. Se a gente fizer a extrapolação desses resultados para os demais planos, a gente fica com essa tabela que a gente está mostrando aqui. E por fim, a deformação linear, ela acontece na forma de um elemento fluido descrito pelos ângulos seus vértices, permanece imutável. Então, ela só muda os tamanhos dos vértices. Então, o comprimento dele variará na direção x somente se du dx for diferente de zero, porque aqui eu tenho esses dois elementos. Esses dois elementos, eles andam para cá com a velocidade. Aqui o 1 e o 2. E aqui eles estão ligados. Se o 1 é igual ao 2, esses pontos aqui não vão se distanciar. Então, se esses pontos não vão se distanciar, não vai ter deformação linear. Então, o que ele está falando aqui é que para existir deformação linear, somente vai acontecer se du dx for diferente de zero. Fazendo analogia para demais direções, a gente pode concluir que a taxa de dilatação volumétrica ela depende de du dx mais dv dy mais dw dz. E isso é igual ao nabla vezes produto escalar
com V. Bom, pessoal, essas são as fórmulas que uma partícula fluida pode se movimentar no espaço. Ela pode transladar, ela pode rotacionar, ela pode se deformar linearmente e ela pode se deformar angularmente. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal e se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento responder assim que possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.